Vamos então continuar aqui a nossa aula. Agora vamos passar para outro tipo de exercícios. Vou aqui preparar. Muito bem. Ok. Portanto, vamos agora passar aqui para os exercícios da secção 4, está bem? De reações de apoio e diagramas de corpo livre. Portanto, e pretendemos calcular agora as reações de apoio nesta estrutura B. Portanto, este problema introduz aqui um aspecto novo, tem a ver com esta carga distribuída, não é? Chama-se isto carga distribuída. É uma carga de faca, também chamada carga de faca, que é uma carga que simula, por exemplo, a existência de uma parede, não é? Por cima de uma viga, não é? Vocês têm uma parede de tijolo, que é considerado um peso morto em estruturas, não é? Um tijolo, estou a falar das paredes de tijolo novo, furado, não é? E tem por baixo uma viga que vai, no fundo, está ligada a uma rede, a uma malha de vigas e pilares, né? E, portanto, esta parede que está aqui em cima exerce sobre esta viga uma carga, no fundo, distribuída, não é? E a própria laje que está ligada à viga, nomeadamente, se eu fizer aqui um corte, não é? Nós temos, portanto, um elemento vertical que é o pilar, e depois temos aqui a laje, temos aqui, por hipótese, a viga e o pilar por baixo, né? Temos aqui a laje, que é o pavimento. Portanto, visto do lado, não é? Nós temos uma carga sobre esta viga, vamos supor que isto segue para ali, temos uma carga de faca que é exercida pelo preço próprio da laje a transmitir as suas cargas para a viga, não é? Portanto, aquilo que é mais comum em estruturas são cargas distribuídas, não é? E, portanto, temos naturalmente que estar preparados para lidar com elas e para as considerar nos nossos cálculos, não é? Portanto, temos cargas distribuídas e cargas concentradas, não é? A carga, do ponto de vista do cálculo de reações de apoio, nós podemos substituir as cargas distribuídas por cargas concentradas equivalentes. No fundo, é como uma ideia, por exemplo, do peso próprio, é exatamente igual. O peso próprio, sei lá, uma bola, não é? Que está em queda livre, vocês sabem que, portanto, a gravidade exerce-se de uma forma distribuída sobre o corpo, não é? Não é uma força concentrada no meio, que acaba de ser uma força concentrada no meio. A gravidade é uma força distribuída, não é? E, portanto, mas nós estudamos este problema de uma forma simplificada, concentrando uma única força no chamado centro de massa, não é? Que é o tema que vamos ver na parte final desta disciplina, nas últimas aulas desta cadeira. Mas aqui ainda não vamos falar assim de centro de massa, mas vocês já têm uma ideia do que é que isso é, o que é que isso significa, não é? Do ponto de vista das cargas distribuídas, é um pouco a mesma coisa. Eu posso estudar o problema e considerar, do ponto de vista das reações exteriores, do cálculo das reações, eu posso estudar isto como se fosse uma única carga concentrada, aplicada no centro de massa, digamos, desta forma geométrica. Qual é o centro de massa de um retângulo? Será no meio, não é? E, portanto, eu aplico no meio uma carga que é a resultante. Ou seja, se eu tenho aqui uma carga P, não é? É a unidade
unidades, neste caso, por exemplo, kilonewtons por metro, que é a unidade de carga distribuída, né? Carga, quantos kilonewtons é que existem em cada metro linear, né? Eu tenho que, esta força aqui a aplicar, eu vou designar P maiúsculo, né? É igual a P vezes o comprimento total desta carga distribuída, muito simplificadamente, não é? Eu multiplico este valor P minúsculo por metros e dá um valor que vai dar naturalmente em kilonewtons, não é? Que é a carga, a unidade associada neste caso a esta carga distribuída. Carga concentrada, desculpem. Ok? Portanto, vamos ver como é que isto agora se aplica na resolução deste problema, por exemplo. Este problema, por acaso, portanto, começa logo com cargas distribuídas e com uma estrutura um bocado complexa, mas vamos primeiro calcular a estatia, portanto, o alfa é da estrutura. Portanto, tenho aqui um apoio fixo em B, 1, 2, 3 apoios móveis em A, em C e em D. Portanto, eu tenho um total de carga de reações de apoio que é igual a 2 mais 1 mais 1 mais 1, menos 3, ou seja, é igual a 2, certo? Depois tenho um alfa I que tem apenas a considerar estas duas rótulas, ou seja, uma libertação nesta rótula em E e outra libertação nesta rótula em F. Ou seja, menos 2. Escrevi menos 1. Ou seja, daqui temos que o alfa G é igual a 0. Portanto, é uma estrutura isostática, não é? Tinha que ser, não é? Pronto, já vos estou a dar aqui uma dica para alguns problemas, às vezes. Se eu depois vou pedir para vocês calcularem as reações de apoio na estrutura, eu não posso pedir-vos isso se a estrutura não for isostática, ou, bem, há esta nuance, que é, ela pode ser, de alguma maneira, um mecanismo, mas as cargas não apresentam componentes nessa direção. Por exemplo, se este apoio em B fosse também um apoio móvel, então aqui eu teria menos uma reação, teria aqui só uma, e portanto eu teria um alfa G igual a menos 1, que era um mecanismo, porquê? Porque isto teria possibilidade de se mexer horizontalmente. No entanto, isso não seria problemático porque eu também não tinha cargas horizontais, portanto eu poderia eventualmente resolver o problema sem, porque não ia considerar nunca a equação somatória de forças em x igual a 0. Agora, feito isso, não é? Vamos agora determinar, portanto, as reações de apoio. Esta estrutura, na prática, funciona como, na prática, é isto. Portanto, eu tenho aqui um apoio móvel, tenho aqui, assim, um apoio fixo, neste caso, aqui mais um apoio móvel, e aqui outro apoio móvel, certo? Muito bem. Agora, a questão que eu coloco é, vocês sabem que vamos fazer isto por equilíbrio. Né? Temos somatório de forças, não é? Em y igual a 0, é? E temos somatório de momentos em relação a qualquer ponto igual a 0, genericamente. Somatório de forças em x eu também tenho, só para dizer que, portanto, eu tenho aqui a hipótese de ter uma reação horizontal em B, é? E posso começar logo por dizer somatório de forças x igual a 0 e, portanto, concluo que a reação horizontal em B é igual a 0, né? E despacho logo este aspecto. Portanto, não há forças aqui horizontais, nenhumas aplicadas, né? Na estrutura, e portanto a reação tem que ser 0, senão isto não estaria em equilíbrio. Né? Depois, agora a dúvida que eu coloco é, será que eu consigo calcular as reações restantes? Ou seja, vou representá-las aqui, portanto eu tenho aqui uma reação em A, vou simplificadamente omitir o vertical, porque são todas verticais, uma reação em B, tenho aqui uma reação em C, e tenho aqui assim uma reação em D, certo? Será que eu consigo determinar estas 4 forças por equilíbrio global do sistema? A resposta é não consigo, porque tenho 2 respostas possíveis. Por um lado, tenho mais incógnitas do que tenho equações, porque tenho 4 incógnitas e já só me restam mais 2 equações, portanto claramente não dá. Por outro lado,
também eu dei-vos aquela nota de que sempre que eu olhando a estrutura sem apoios, que é isto, se eu for desenhar a estrutura sem apoios, sempre que a estrutura mantém, é uma estrutura com movimentos relativos permitidos, que é o caso, então eu não consigo determinar as reações exteriores sem fazer aqui uma separação de corpos. Está bem? É esta a lógica. Ou seja, eu tenho que contemplar aqui assim a análise ou para o lado, fazendo um corte, e tipicamente faço os cortes e separo as estruturas nas rótulas. Está bem? Portanto, e tenho ainda a carga distribuída, não é? Que eu não representei, mas logicamente, senão não tinha força nenhuma. Portanto, são, salvo erro, 2 kN por metro. Ora bem, eu tenho a hipótese de, eu vou usar a método de separação dos corpos, vou começar por, no fundo, separar aqui a estrutura aqui em F, para a direita, ok? E, portanto, eu vou desenhar, portanto, nós já resolvemos, não sei se vocês vieram à última aula, mas já resolvemos um exercício anterior a este, não é? Nomeadamente, este que está aqui, certo? Portanto, e nesta aula eu mencionei um aspecto que é muito significativo, que é o facto que eu, quando faço a separação dos corpos, tipicamente devo representar as forças de ligação, não é? Do ponto de vista do estudo do problema. Portanto, esta subestrutura estará em equilíbrio sob a ação destas forças. Todas estas forças que estão aqui presentes, está bem? Então ela está em equilíbrio, isto vai até ali ao fundo, bem entendido. Mas se eu fizer e considerar aqui em F, é? Uma equação que é somatório de momentos em F igual a zero, na prática eu digo o somatório de momentos em F à direita, porque pensando na estrutura original, eu estou a contemplar todas as forças do sistema de F para a direita, portanto isto é o método da secção, eu faço uma secção aqui na estrutura e analiso só a parte da direita, neste caso só tenho de facto um corpo rígido, mas é por acaso, e vamos ver que na equação que eu vou escrever, estas forças a verde não aparecem, portanto eu nem sequer vou dar-lhes nomes, porque estas são forças a verde aqui, são forças que estão aplicadas no próprio ponto e, portanto, não produzem nenhum efeito rotacional relativamente a este ponto. Portanto, o que é que nós temos que considerar é, por exemplo, o 4/3 vezes RC, mais 4 mais 4/3 vezes RD, não sei se vocês têm o enunciado, era bom, mas são estas distâncias, 4/3 e 4, posso desenhá-las aqui, mas não custa muito. Ok? Isto são estas forças, e agora a carga distribuída, lá está, vou considerá-la como sendo uma carga concentrada. Vou substituir esta carga distribuída aplicada ao longo destes 4 mais 4/3, ou seja, 16/3, se não estou em erro. Vou considerá-la concentrada naquele ponto. Okay? Ou seja, portanto, a força a considerar é, então, portanto, 4 mais 4/3 é igual a 12 a 16/3. Portanto, a força a considerar é 2 vezes 16/3, que é o valor total da força, neste caso, 2 por ser uma força distribuída de 2 kN por metro. O ponto de aplicação desta força situa-se a meio desta distância total, ou seja, é uma distância de 16 6/8,
certo? Que é 16 terços dividido por 2. E, portanto, o momento provocado por esta força, que são, de facto, 32 terços, aqui, afastada a 16 sextos do ponto F, é um momento negativo, né, menos o valor da força, 32 terços, vezes o valor da distância, 16 sextos. Eu podia aqui simplificar para 8 terços. E isto tem que dar zero. Agora, constatamos, escrevendo esta equação, que eu não consigo daqui determinar nem o RC nem o RT. Não é? Pronto, este problema tem este aspecto adicional, que é um tipo de problema onde eu não consigo resolver o problema sem resolver um sistema de equações. Aqui o ponto é, agora, o que eu posso fazer, para resolver este problema sem ter que andar aqui especificamente a resolver estas forças, que seria uma hipótese, eu poderia, agora, além disto, eu tenho, não dá, porque eu tenho aqui 4 incógnitas, e tendo 4 incógnitas, eu agora, qualquer outra equação que eu fosse escrever, sem ser esta especificamente, iria entrar com estas forças de ligação, com esta ou com aquela, Esta horizontal não entra, Portanto, isto é um problema que não tem componente horizontal, portanto, esta do ponto de vista de horizontal até dou de barato, que de facto não temos, basta fazer simultâneo de força x igual a zero e, portanto, isto vai dar zero. Mas ainda teríamos aqui 3 equações verticais e, na verdade, só temos 2 equações independentes, a sobrar, portanto, não dá. Portanto, temos mesmo que agora escrever uma outra equação, que é somatório de momentos em E à direita é igual a zero. Por exemplo, que é uma equação que resulta da aplicação do método das secções aqui em E e analisar tudo o que está à direita de E. No fundo, portanto, como é uma primeira vez que estamos a fazer isto, ou eventualmente uma segunda, é conveniente ter o cuidado de fazer todo o desenho estrutural correspondente. Portanto, aqui temos 4 metros, aqui temos 4 terços, aqui também temos 4 terços. Agora temos que considerar as mesmas incógnitas, reação em C e reação em D, certo? Temos as forças de ligação, enfim, com o resto da estrutura, que é aquilo que eu não quero contabilizar, porque não é pedido e, portanto, não quero contabilizar, a não ser que eu seja pedido. Estamos só focados no cálculo das reações. Okay? E, portanto, agora falta ainda a carga distribuída, que é uma carga que é aplicada. Reparem, agora temos que aplicar a carga desde este ponto até ao outro. Portanto, notem que nós consideramos a carga distribuída aplicada em toda a estrutura contabilizada, E agora a dimensão total aumentou. Ou seja, eu tenho, portanto, 12 mais 4 mais 4, dividido por 3, que é igual a 20 terços. E, portanto, eu tenho agora uma carga equivalente a colocar, que é igual a 2 vezes 20 terços, que é igual a 40 terços. E a distância que ela se encontra daquele ponto é metade de 20 terços, que é 10 terços. Ok? Portanto, resulta então, esta equação é estabelecida, agora vou saltar aqui por cima, fazendo, reparem, novamente, 8 terços vezes o RC, mais, agora temos 8 terços mais 4 vezes o RD, agora temos menos 40 terços vezes 10 terços igual a zero. Ok? E agora temos então um sistema com duas equações,
que é esta de cima e esta aqui de baixo, com duas incógnitas para resolver. Está bem? E isto dá que, vou já, não vou agora aqui perder tempo com isso, a reação em C é igual a 80 nonos, ou seja, aproximadamente 8,89 kN, e a reação em D é igual a 28 nonos, ou seja, 3,11 kN. Está bem? Isto é a resolução deste sistema. Depois, agora, já temos duas reações, faltam estas duas. Não é? Mas reparem que há aqui outro aspecto que pode ser invocado aqui nesta resolução, olhando para a estrutura. Não é? A estrutura, tirando o aspecto deste apoio em B, ser um apoio fixo e não um apoio móvel, mas que na prática é um aspecto que não introduz nenhuma particularidade ou não torna a estrutura para a esquerda de E em nada diferente daquilo que é à direita de E, porque na prática a reação horizontal em B, que eu poderia ter aqui a mais, na verdade é zero, também não existe. Portanto, isto é uma estrutura simétrica, não é? É uma estrutura perfeitamente simétrica em torno aqui do eixo de simetria, aqui a meio, que se representa com esta dupla bandeirola aqui. Portanto, é para dizer que ela é exatamente igual em espelho à esquerda e à direita deste eixo centrado. Portanto, não há absolutamente nenhuma razão para que a reação aqui, eu tinha visto 80 nonos, não é? Seja diferente da reação vertical aqui. É exatamente a mesma. Uma questão de simetria, tal como a reação aqui, de 28 nonos é exatamente igual à reação aqui de 28 nonos. Depois podemos verificar se a soma destas forças verticais se dá ou não dá igual à reação, elas têm que dar igual a quanto? É mais fácil fazer a conta por cima. Qual é a carga total equivalente vertical descendente? É igual a 2 vezes esta distância toda, que é 4 mais 4 terços vezes 3, ou seja, é igual a 4 mais 4 mais 4, 12 vezes 2, 24. Portanto, e esta conta que está aqui em baixo, podem verificar se dá ou não dá igual a 24. Ok? Portanto, vamos passar a mais um exercício. Se querem colocar alguma questão. Deixa-me ver aqui. Vamos agora analisar este, que tem agora também aqui outra, digamos, novidade, que é uma carga de faca que de facto é triangular e não retangular. Uma carga distribuída triangular. Ora bem, então aqui se calhar vou resolver isto noutra folha. Vou aumentar. Ora bem, relativamente a este problema, não é? É preciso ter em conta que estas cargas distribuídas tratam-se de uma forma perfeitamente análoga, mas com uma questão, uma nuance, que é o centro de massa desta forma triangular já não é a meio. Não é? Eu não vou aplicar o efeito da aplicação desta carga distribuída triangular, neste caso mais alta do lado esquerdo, não é substituído exatamente igual, colocando aqui uma força exatamente a meio, não é? Porquê? Porque a aplicação desta carga distribuída
é mais pronunciada aqui do lado esquerdo, não é? Estou a dizer algo absolutamente óbvio, não é? Agora, o que não é óbvio é o sítio exato onde esta carga deve ser aplicada. Imaginem que eu tenho aqui um comprimento total de aplicação que é igual a L, maiúsculo, não é? Qual é que é a relação entre esta distância mais curta e esta distância mais longa? Ora, eu não vou explicar nesta aula qual é que é os cálculos que dão origem àquilo que eu vou aqui escrever. Vocês, nesta fase, vão aceitar este dado como válido e correto, não é? Não vão duvidar da minha palavra. Mas também vos prometo que não vou ser eu, mas a minha colega Susana, em princípio, a seu tempo, irá explicar-vos como é que podemos chegar a este valor. Está bem? Portanto, nesta fase vamos só simplesmente assumir como certo que a carga de faca, é? A carga equivalente a substituir a carga de faca triangular deve ser aplicada, portanto, no fundo, aqui neste ponto, aqui a um terço da altura maior ou a 2/3 do lado do arranque do triângulo, do lado direito neste caso. Está bem? Portanto, ou seja, nesta estrutura que aqui está, que eu tenho apenas uma viga, tenho um corpo rígido apenas, não é? Encastrado aqui do lado esquerdo, é? Vou ignorar aqui um aspecto que no enunciado pedem para determinar o diagrama de corpo livre do A a C e do C para B. Não me interessa nada introduzir esse aspecto aqui nesta aula. Vamos encarar isto como um único corpo livre. O que eu quero é calcular as reações de apoio. Está bem? Vocês têm que, não é, perceber que temos aqui 1, 2 e 3 reações de apoio. Não é? A reação vertical em A, a reação horizontal em A e o próprio momento de encastramento, chamado assim. Não é? E esta carga triangular pode ser substituída, portanto, eu posso, portanto, é uma carga, na prática, são 1,2 kN por metro. É? Eu posso substituir esta carga para efeitos de cálculo das reações de apoio, atenção, que é efeitos de cálculo das reações de apoio, por uma carga distribuída equivalente. É? Agora, ainda falta dizer, que não disse, porque me esqueci, que o valor desta carga distribuída, é? Sendo, considerando que esta extremidade mais alta tem um valor da altura deste triângulo, nesta parte, de P, né? A carga a aplicar não é na mesma P vezes L, como era no retângulo. É igual a quê? Temos que aplicar a carga igual à área deste triângulo. Está bem? É a área que conta. Portanto, não é, obviamente, do ponto de vista de carga total, a mesma coisa aplicar o triângulo ou aplicar aqui uma carga sempre constante, igual ao valor de P, não é? Isto é perfeitamente intuitivo, não é? Portanto, nós temos que aplicar aqui uma carga igual à área do triângulo. E a área do triângulo é este lado vezes este a dividir por 2. Não é? Vocês viram isto no vosso 5º ano. Como tenho uma filha no 5º ano, sei isso de cor, não é? Porque saiba exatamente o currículo ao longo dos vossos anos a nível de matemática. E, portanto, nós temos então que aplicar aqui uma carga, que neste caso é igual a 1,2, é? Vezes o comprimento total, 3 metros, a dividir por 2. Está bem? Portanto, quanto é que isto dá? 3,6 vezes 2 dá 1,8. Não é? Se eu não me enganei aqui a fazer contas de cabeça. E agora, como é que eu termino o problema? Agora a parte mais simples, portanto, somatório de forças em x igual a 0, não é? Portanto, não há forças em x a não ser a reação horizontal em A, ou seja, não há forças em x, ponto final. Somatório de forças em y igual a 0 e, portanto, eu tenho a reação vertical em A menos 1,8 igual a 0, é? E, portanto, tenho a reação vertical em A igual a 1,8 kN.
E depois tenho somatório de momentos igual a 0, ou seja, tenho que considerar o ponto, tenho que pensar em que ponto é que eu vou calcular, fazer o cálculo, não é? Qual é o ponto que me interessa? Vou pôr no ponto A, não é? Ou eventualmente também poderia pôr no ponto C. O que não seria nada esperto era fazer no ponto B, porque era onde eu tinha mais distância de braço para considerar e era onde, mas isso não é muito importante, mas era onde eu teria mais componentes a considerar. Do ponto A, se eu fizer um momento, por exemplo, simultâneo de momentos em A, a componente da reação vertical em A, esta não produz momento em A, porque está aplicada exatamente ali. Né? Portanto, o que é que eu tenho que considerar aqui? Tenho que considerar o próprio momento em A, que é a incógnita, a determinar, né? E depois menos 1,8 vezes o braço, que neste caso, ainda não calculei, mas o braço é igual a 1/3 do L. Ou seja, é igual o L, neste caso são os 3 metros, não é? Não se atrapalhem aqui com esta subdivisão, não, neste problema não introduziu nada. E, portanto, 1/3 é 1/3 vezes 3, que é igual a 1 metro, não é? E, portanto, temos 1,8 vezes 1, igual a 0, e como tal, o MA é igual a 1,8 kN/m. Por acaso deu o mesmo valor, é um mero acaso, não é? Este problema, pronto, tendo esta parte vista, até não é assim propriamente nada de complicado. Vamos ver só mais um. Eu gostava agora de começar a entrar aqui nestes problemas de estruturas planas. 2D. Está bem? Vamos a isso? Ok. Aqui já temos uma estruturazinha com alguma dimensão. Vamos resolver isto aqui noutra folha. Depois coloco isto lá na pasta das resoluções, está bem? Antes que me esqueça, vocês receberam, portanto, todos receberam, não é, o e-mail, ou não sei se já viram ou não, mas relativo à alteração da data do primeiro teste, está bem? O primeiro teste de estática passou para dia 17 de abril, estou a brincar, 17 de maio, certo? Uma segunda-feira, está bem? Eu acho que não, portanto, tivemos obviamente o cuidado de verificar, não havia ali nada muito próximo, sendo que não é possível, no contexto da avaliação contínua, que vocês estão mergulhados, garantir um afastamento ótimo entre testes. Isso não é infelizmente possível, mas é algo que me ultrapassa completamente. Não é? Ora bem, então, relativamente a este problema, não é? Novamente uma estrutura isostática. Aqui temos, então, vamos ver rapidamente, o alfa-E é igual. Quantas reações exteriores é que vocês identificam aqui? Ainda tem aí alguém vivo desse lado? Obrigado, Gonçalo. 5 menos 3, não é? Dá, portanto, 2. Quantas malhas fechadas? 0. 0, precisamente. E quantas libertações? 2. 2. Muito bem. Merci. Alfa G é igual então a 0. Portanto, e não há aqui mecanismos, digamos, nenhuma hipótese de movimento que não esteja bloqueada, não é, por este conjunto de apoios e portanto, seguimos. Agora, próximo passo, identificar com mais rigor, não é, as ditas reações de apoio, fosse aqui uma representação da estrutura, não é? Isto funciona como um apoio fixo, esperem lá, antes que haja algum tipo de dúvida. Aqui está. Aqui uma rótula, aqui uma barra horizontal e outra barra aqui vertical e aqui um encastramento. Portanto, fundamental
percebermos e contabilizarmos adequadamente as reações presentes, não é? Caso contrário, está logo o problema errado, logo de raiz, e portanto acabou. E temos aqui, falta alguma coisa? Momento, muito bem, está isso. Falta o momento em D. Vou fazer todas as forças assumindo esta direção e, portanto, aqui o momento eu representaria assim, né? Momento em D. Mas isto não é obrigatório. Portanto, isto é só para eu me orientar e não estar sempre, em cada caso, a definir uma maneira ao calhas. Agora, tenho aqui força de 10, que é assim, e a força de 15, que é assim. 10 kN e 15 kN. Né? Agora, vamos tentar resolver isto, eu vou tentar resolver isto nestes 8 minutos que me faltam, que me restam, aqui tentando resolver isto portanto, sem separar estas estruturas, através daquele esquema de fazer somatória de momentos à esquerda, à direita. Portanto, eu tenho aqui 5 reações de apoio, portanto, eu tenho sempre que considerar aqui o método das secções. Tenho aqui o ponto B, tenho aqui o ponto C. Portanto, este é mais um caso, não é, em que eu não consigo, quer seja olhando aqui para a esquerda, em B para a esquerda, não é? Tenho duas incógnitas. Quer seja olhando para a direita, não é? Tenho que cair aqui sempre num sistema, na resolução de um sistema de equações. Não é? Se eu fizer, por exemplo, somatório de momentos, fica a ver, portanto, em C, não é? À direita, eu tenho aqui igual a 0. Neste caso, onde é que estão as dimensões? Aqui. Isto são 4 metros, vertical. Aqui tenho 3, tenho 4. Ok. Portanto, eu tenho aqui reação horizontal em D vezes 4 metros, que é o momento que esta força horizontal produz relativamente ao ponto C. Portanto, quando nós fazemos somatório de momentos em C à direita igual a 0, não estamos a contemplar as forças de ligação, porque elas não entram, não é? Portanto, só entram estas que estão aqui. A reação vertical não entra também, e depois a reação de momentos, o momento também entra, está bem? Isto é muito importante. Mais momento em D igual a 0. Temos esta equação aqui neste caso. Depois temos, por exemplo, contabilizando somatório de momentos em B à direita, igual a 0, elementos em A. Pode resolver isto com o mínimo de incógnitas possíveis, com o mínimo de sistema de equações possíveis. Portanto, aqui agora, somatório de momentos em B à direita igual a 0. E eu tenho o RHD vezes o braço desta força horizontal relativamente ao ponto B, que são na mesma os 4 metros, né? Os 4. Depois tenho também o momento em D, novamente, mais o momento em D, portanto, neste ponto de vista é igual. Mas agora tenho ainda a reação vertical em D, com um braço que é igual à distância na perpendicular, ou seja, de B para C, ou seja, neste caso são
9 metros. E depois tenho agora estas forças aqui de 10, que produzem um momento negativo, menos 10 vezes 3 e menos 15 vezes 6, igual a 0. Depois tenho somatório de forças, depois tenho somatório de momentos também em A, igual a 0. Igual a este ponto, não é? E então, agora tenho uma outra equação, onde a reação horizontal não entra, mas entra a reação vertical. Portanto, reação vertical em D vezes o braço, que é esta distância toda aqui até aqui, ou seja, são os 9 mais os 3, ou seja, vezes 12. Né? Depois tenho mais o próprio momento em D. Depois tenho menos o 10 vezes o braço, que são 6 metros, menos o 15 vezes o braço, que são 9 metros, igual a 0. E, portanto, enfim, tenho aqui um sistema de 3 equações com 3 incógnitas. Isto é uma perspectiva, enfim, não é assim muito simpático, mas este problema tem esta vertente. Diga. Não percebi só a utilização de, por exemplo, no momento A utilizamos a vertical e nos outros utilizamos a horizontal. Pode-me explicar melhor isso? Claro que sim. Portanto, do ponto de vista vou fazer aqui o bonequinho à parte para cada um deles, não é? Para perceber melhor. Portanto, do ponto de vista do em A é este ponto que está aqui. Não é? E nós temos sempre que olhar para todas as forças que estão presentes, não vamos selecionar umas só porque sim. Temos estas são as forças que estão aqui presentes aplicadas neste sistema, não é? E as próprias forças que estão aqui aplicadas em A. Portanto, o David percebe que estas forças diretamente aplicadas em A não entram, não é? Somatório de momentos em A igual a 0, portanto elas não entram. Pronto. Depois, esta força que está aqui de 10, ela entra, e o seu braço, não é? É a distância que vai desde esta linha de ação até ao ponto A, portanto, estou a falar desta distância aqui, neste caso são 6 metros. A força de 15 também entra, não é? E o seu braço é igual à distância que vai desde o ponto A até esta linha de ação, neste caso 9 metros. Portanto, são estes 6 metros e estes 9 metros que aparecem aqui. Agora, relativamente às forças que estão aplicadas em D, eu tenho esta força vertical para cima, também entra, e o seu braço é igual, no fundo, a esta distância toda daqui até aqui, que são os 12 metros, né? Se não estou em erro. Portanto, são estes 12 metros que estão aqui. E depois, este momento também entra, porque é um momento aplicado aqui em A, mas que está aplicado, no fundo, sobre todo o sistema, então ele também entra. E esta força aqui assim horizontal, o tal RHD, não entra, porque é uma força cuja linha de ação passa no próprio ponto A. Então qual é o braço? O braço é 0. Então não entra ali. Ok. Está bem? Obrigado, professor. Pronto, é isso. Pronto, já estamos na hora. Na próxima aula, portanto, próxima aula depois acabamos isto, está bem? Ou então eu se calhar dou-vos as soluções e vocês veem e avançamos, está bem? Para não ficarmos aqui pendurados com isto. E depois eu ainda irei resolver mais problemas deste género, está bem? Para vocês praticarem. Na próxima semana temos o mini-teste mais centrado na parte da estatia, está bem? O microteste, digo. Ok? Ficamos hoje por aqui, tá? Tchau, professor. Adeus, professor. Até para a semana.